Certo, pessoal? Continuando aqui mais um vídeo, professor Luciano, vamos seguir aqui com a nossa implementação. Primeiro eu vou ajustar a tela aqui só para ficar um tamanho mais legal, né? Agora que eu vi que a tela está um pouco desajustada, agora beleza, agora já está um tamanho mais legal, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar as dependências. Para que as dependências? Quiser comentar, né? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente implementou dois padrões ali, a questão do fallback e a questão do circuit breaker, né? Que elas estão interligadas nesse sentido, né? O circuit breaker tem um fallback. E agora a gente vai implementar mais um padrão, que é o chamado padrão caching. Qual que é a ideia, tá, pessoal? O que que acontece? Como é que está hoje o nosso sistema? O nosso sistema, ele está assim, né? Perdão, aqui, conectando o Banco Central. Mas imagine o seguinte, ó, toda vez que vem uma requisição, conversão de dólar para euro. Poxa, mas isso não muda sempre, né? Isso vai mudar lá de vez em quando, ou 5 vezes por dia, alguma coisa. Então, o que acontece? Não precisa toda vez que vier uma requisição ele ir lá no Banco Central para verificar isso. Ou em alguns casos, ir no banco de dados local para verificar isso. Então, isso se torna e gera uma sobrecarga nas requisições que não há necessidade, porque não é algo tão volátil que muda toda hora. Então, ele tem uma mudança sim, mas ele mantém. Então, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente implementar uma estrutura de cache aqui no nosso Currency Service. Uma estrutura de cache aqui no Currency Service. Então, se ele já buscou no Banco Central, na próxima requisição não precisa ir lá buscar, certo? E é isso que a gente vai fazer agora na nossa aplicação. Beleza? Deixa eu só dar um ESC aqui. Ok. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu dar um stop nos serviços. Vamos dar um stop nesses serviços aqui, né? Tanto no meu Discovery quanto no meu Currency. Lembrando que eu estou subindo o Discovery só para não ficar misturando erros de conexão ali no nosso lock, nosso console. Então agora o que eu vou fazer? Aqui no meu currency eu vou ter que ir lá no .xml, assim como eu fiz da outra vez, né? Vou vir no meu .xml. Aqui no .xml eu vou add Spring Boot Starter. O que eu vou procurar? Eu vou procurar cache, né? Cache. Pessoal, o cache ele já tem muita coisa já implementada junto com o Spring, tá? Mas é bom você colocar essa dependência a mais aqui, porque você vai poder utilizar anotações, vai poder utilizar abstração. Então, se você olhar descrição aqui, ele ó, provê operações relacionadas ao cache, habilitar para atualização, conteúdo de cache, né? E tudo mais. E tem um detalhe, tá vendo que ele diz ali, ó, but does not provide the actual data store. Então, o que que ele vai ter? Ele tem um cache em memória bem simples, tá, pessoal? Porém, para a gente trabalhar legal, a gente não precisaria, mas para ter um controle melhor de cache, a gente pode utilizar alguns outros tipos. Tem um banco de dados com Redis, um cache distribuído e tudo mais. Localmente, o mais recomendado se utilizar, se você vai ter cache só local dentro da instância, utilizar o Caffeine. Se você olhar aqui, ele não tem, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, adiciona esse Spring Cache Abstraction, que ele vai adicionar lá dentro do nosso .xml o que? Spring Boot Starter Cache. Vou mandar mesclar esses dois arquivos. Finish. Então, ele adicionou aqui. Se nós fizermos, a partir daqui, não fizer a dependência do Caffeine, beleza, ele vai funcionar legal. Só que é recomendado cache local, não cache distribuído. Se você vai usar cache distribuído, tem que usar um Redis, algum outro tipo de cache distribuído, tá? Mas aqui, cache local é o mais recomendado, que tem um bom desempenho, é o Caffeine. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar lá no Maven Repository. Então, vou procurar aqui mvnrepository.com e vou procurar aqui por cafeína, certo? E ele vai estar ali, ó, Cafeine Cache. Você vai pegar essa primeira opção aqui, tá? Vamos pegar aqui a versão, porque nós não vamos usar a versão. Vamos copiar esse conteúdo. Então, vou dar um Ctrl C, eu só clicar em cima ele já copia para a área de transferência. E vou vir aqui dentro da minha dependência, você tem que cuidar, né, pessoal? Tem que estar dentro dessa tag dependências. Então, vou dar um Enter aqui, tem que estar. Depois do fechar, eu vou dar um Ctrl V. Aqui, se eu vier, eu posso dar um Ctrl Shift F para ele organizar o nosso código aqui, tá?
Pessoal, essa dependência, tu vê que ele já vem com uma versão. Porém, como nós estamos utilizando Spring Boot Parent, nós não precisamos definir, porque quando ele for o Maven baixar, ele vai buscar a versão do Cafeine compatível com a versão do Spring Boot Parent que está aqui, 345. Então é melhor você deixar sem versão, certo? Então adicionamos através do Spring Boot Starter a dependência do Spring Boot Starter Cache e através do MVN Repository nós adicionamos a dependência do Cafeine. Se você não quer copiar, é só dar um pause no vídeo e copiar aqui enquanto a gente digitando, se você não quer ir lá no MVN Repository, certo? Feito isso, vou dar um Ctrl S, o meu Maven vai começar a baixar as dependências, então a primeira vez vai demorar um pouquinho, mas não muito, né? Ele baixa rapidinho, são dependências pequenas. A partir dali, pessoal, é só nós configurarmos. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, aqui, vou dar fechar todas as janelas aqui. Então, aqui dentro da nossa aplicação, onde tem o Void Main, onde starta a nossa aplicação, então no primeiro, no package base, no Currency Service Application, nós vamos dizer que além de uma aplicação Spring Boot, além de ter habilitado os clientes FENGs, a gente vai habilitar o caching, Enable Caching. Se a gente não fizer isso, não vai funcionar, certo? Então vou habilitar o caching, vou dar um Ctrl S aqui, e daí a gente pode utilizar o cache. Então eu vou utilizar lá dentro da controller, lá em Currency Controller, certo? Como é que eu vou fazer, pessoal? Seguinte, eu vou fazer a seguinte ideia, tá? Eu vou partir do princípio seguinte: se tiver no meu cache, eu retorno o que está no cache. Se não, eu vou buscar adiante, certo? Então, para isso, eu já vou verificar aqui, antes de qualquer coisa, eu vou verificar se está no meu cache ou não, certo? Se vai estar no meu cache ou não. Então, a partir daqui que eu já vou fazer. Como é que eu vou fazer isso, tá, pessoal? Existem várias formas de fazer. Se tu procurar na internet aí, tu vai ter várias formas, com arroba, com anotação, arroba cacheable, alguma coisa nesse sentido. Tem várias formas, tá? Aqui, nesse caso específico, eu prefiro utilizar o Cache Manager. É uma programação mais imperativa, onde eu digo exatamente o que eu estou fazendo, não é uma programação descritiva. Porque quando a gente tem um arroba aqui, você está fazendo o que a gente chama de programação declarativa, né? E quando você tem if, else, essas coisas, você está fazendo uma programação imperativa. Então, em vez de eu trabalhar com arroba cacheable, arroba cache, eu vou utilizar uma forma bem imperativa. Então, primeira coisa, além do repositório, além do meu cliente para o Banco Central, eu vou ter mais uma dependência que vai ser o meu cache manager, certo? E vou importar lá do Spring Framework Cache, beleza? E vou chamar essa variável de cache manager mesmo, certo? Nesse momento ele já me estoura um erro, porque é uma variável final, né? Então eu vou vir aqui com o mousezinho, eu vou ter duas opções. A primeira, ele inicializa o Cache Manager null, eu não quero, vou pegar a segunda, que ele faz o quê? Ele faz a injeção de dependência através do método do construtor. Então bota aqui, então ele adiciona aqui e faz a injeção. E a partir desse Cache Manager, eu vou poder trabalhar dentro do meu buscar, adicionar componentes no cache, remover componentes do cache e assim por diante, tá? Atualizar. Então o que eu vou fazer, pessoal? Primeira coisa, isso aqui eu deixo por padrão, tá? Esse comentário aqui eu vou tirar fora. Eu até já utilizei lá dentro, então vou tirar fora. Então ele vai iniciar isso aqui. Antes dele começar a criar o objeto, ele vai buscar no cache, tá? E a ideia é o seguinte: quando ele acontecer de achar no cache, quando ele vai salvar no cache, o que ele vai salvar? Ele vai salvar no cache o objeto currency com o valor de conversão e tudo certinho, com base no source e no target. Lembrando que cache você sempre vai ter um key e um value. O key é a chave, a identificação do teu cache. O valor é o que está dentro do cache. O nosso key vai ser o que? Source e target, ou seja, eu vou salvar em cache o que for de dólar para real. Eu vou salvar lá o valor de conversão, certo? O meu currency lá para mim poder trabalhar. Então o que eu vou fazer? Tá? Primeira coisa, eu vou vir aqui e eu posso criar um nome, uma variável aqui string, que cache.
ou melhor dizendo, cache key, né? Não, pode ser esse aqui. Ou name cache, melhor dizendo. Vamos usar name cache. Vai ser o nome do nosso cache. Acho que é melhor assim, né, pessoal? Acho que é mais fácil. O nome do nosso cache. O que, que vai ser o nome do nosso cache? O nome do nosso cache, a gente vai dar aqui o nome o quê? Currency. Vai ser o nome do nosso cache, tá bom? Beleza? E agora nós vamos ter chaves. Então, a chave que vai identificar vai ser origem e destino, certo? Então, eu vou botar aqui, string key cache, que vai ser a concatenação do que? De origem e do alvo. Então, source target. Então, se for USD para real, o dólar, vai ser USD BRL. Essa vai ser a minha chave. Então, eu vou fazer aqui, source mais target. Beleza? Então, o que, que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, se deu tudo certinho aqui, fez, ele entrou aqui. Primeiro, se esse cara é igual, origem e destino é igual, então eu não preciso fazer nenhuma conversão. Eu deixo aqui. Eu nem vou adicionar. Agora, senão, ele vai tentar buscar no Banco Central. Se não conseguir no Banco Central, ele vai buscar lá no banco de dados local. Depois que ele fez isso aqui, então, ó, dentro do meu else, porém fora do try, eu vou adicionar, se ele achou no Banco Central, ou ele achou no banco de dados local, eu vou adicionar o meu currency. Vou adicionar esse currency lá dentro do meu cache. O que, que eu vou fazer? Cache Manager, com C minúsculo, ponto get cache, o nome do meu cache, então por isso que é esse cara aqui, ele sempre vai ser currency. A primeira vez, se ele não existir, ele vai ser criado, tá? E vou fazer ponto put, a chave, que vai ser o meu key cache, ó, ele já preenche. E o que, que eu vou adicionar nesse? Currency. Então, se for dólar para real, ele vai adicionar esse currency lá no meu cache, certo? Aqui eu estou no momento de adicionar no meu cache. Estou adicionando no meu cache, certo? Mas, na verdade, até eu posso tirar fora esse cara aqui. Perdão, tá, pessoal? Vou tirar fora. Então, vamos botar fora dos ifs, aqui embaixo. Opa, vou dar um Ctrl X e vou botar fora do if. Eu estava pensando agora que é o seguinte, a ideia é a seguinte. Pois que ele fez a busca aqui, ele alimenta, certo? Agora a gente tem que ver se, quando ele faz a requisição, ele vai verificar se tem um cache ou não. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou criar esse objeto aqui, currency, só que eu não vou já criar um objeto novo. Eu vou tentar buscar no cache. A primeira vez eu vou tentar buscar no cache. Então, eu vou pegar esse cara, Ctrl C, e vou fazer igual que cache manager.get cache. Opa, é cache manager com C minúsculo, né? O nosso objeto. Cache manager.getCache, o nome do cache, que sempre vai ser currency, ponto get, e aqui eu vou ter, ó, key, objeto key, e o objeto que eu vou ter. Então, o objeto key vai ser key cache. E o que, que ele vai retornar? Ele vai retornar um objeto do currency entry. E daí eu boto aqui, currency entry.class. E daí o que ele vai fazer? Ele vai buscar no meu cache currency, se existe lá dentro desse cache algum objeto com essa chave source target, ou seja, USD BRL, USD euro. Se ele achar, ele vai tentar converter o objeto que está lá em objeto dessa classe currency entry, certo? Então, ele vai buscar isso aqui no cache. Então, essa declaração aqui, ó, tá vendo que está dando erro? Porque eu estou declarando. Então, eu vou tirar esse currency entry aqui da frente. E agora, pessoal, é o seguinte. Eu posso fazer assim, ó, se currency não é nulo, porque o que acontece? Se ele não achar no meu cache, é porque ele vai retornar nulo. Agora, se ele achar, ele vai ter um objeto. Se ele não for nulo, quer dizer que o meu data source, que era none, aqui, o meu data source é cache. Então, eu vou botar assim, ó, data source igual a cache. Agora imagine, bom, se ele não é nulo, beleza, ele faz aqui. Agora, se ele for nulo, ele não achou no cache, ele vai fazer tudo isso daqui que está aqui embaixo. Então, eu vou copiar desde do criação da instância nova, aqui, até o final.
até o antes do put. Então vocês estão olhando, ó, dá um pause aí no vídeo, cuida bem certinho onde eu selecionei até onde foi. Eu vou dar um Ctrl X e vou fazer aqui, ó, else, abre chaves, Ctrl V, certo? O que ele vai estar fazendo? Ó? Acompanhe com a mesma lógica. Primeiro ele tenta localizar no cache. Achou no cache? Ele simplesmente seta a string e faz o cálculo aqui, certo? Faz o cálculo. Até esse cache aqui faltou, tá, pessoal? Esse cara aqui dá para jogar dentro do if, porque se eu achei ele no cache, eu não preciso dar o put de novo, nem devo dar o put, senão ele vai atualizar. Então, essa linha, dá um Ctrl X e joga dentro do if, tá? Peço perdão aí na hora que eu fui recortar, eu acabei esquecendo de tirar ela. Então, ou seja, se ele achou no cache, ele não vai entrar no else. E vai chegar aqui, vai setar o valor convertido e vai setar o ambiente e vai retornar. Agora ele procurou no cache e não existe no cache. Ele vai cair no else. Primeiro, ele vai verificar se alvo e origem são igual, o fator de conversão é 1 e segue o baile. E seta no cache, deu. Se não, ele vai tentar buscar no banco central, se não conseguir no banco central, vai buscar no repositório e daí ele vai adicionar lá no cache para nós, porque na próxima requisição já vai estar no cache, certo? Vou dar um Ctrl S aqui. Se eu fizer dessa forma, se vocês quiserem, dê um pause aí no vídeo, copiem, né, com calma. Se eu fizer desta forma, pessoal, já vai estar funcionando, tá? Vai estar rodando, vai estar funcionando bonitinho. Só que ele vai estar utilizando o cache de memória. É um cache bem simples, sem muito recurso, sem muitas configurações, certo? Para a gente dizer para ele utilizar o cache do tipo Cafeine, que é um cache mais robusto, com melhor desempenho e tudo mais, a gente vai ter que vir aqui nas configurações. Então, vou ir no meu Source Main Resources dentro do Currency Service, no meu Application Properties do meu Currency Service, né? E vou vir aqui embaixo, ou qualquer lugar, e vou adicionar mais uma dependência. Deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar melhor, né? Não precisa aumentar tanto, né? Mas vamos lá. Então, vou colocar uma dependência aqui, que vai ser o quê? Spring. Eu vou dizer que para o Spring e o cache, o tipo de cache vai ser o quê? Cafeine. Tá lá, ó. Eu vou dizer isso para ele. E aí eu posso configurar algumas coisas. Eu posso configurar especificamente, por exemplo, spring.cache.cafeine.spec. Quais são as especificações do meu cache do cafeine? Eu posso dizer, por exemplo, qual que é o tamanho maior? Maximum size. Qual o tamanho maior do meu cache? Eu vou dizer que é 500 objetos. E qual que é o tempo de expiração? Porque isso é importante, né? Imagina assim, eu estou consultando. Ele vai buscando no cache, mas amanhã já mudou a cotação. Pode ser que durante o dia mude a cotação ali. Nas cotações tem, né, a de abertura da bolsa, fechamento, tem toda essa questão financeira. Então tem que expirar isso para que na manhã não pegue a cotação do dia errado. Então vou botar aqui, expire after write igual a 10 minutos. Vou dizer que após 10 minutos de escrita, após 10 minutos ele vai buscar, ele vai expirar esse cache. Vou dar um Ctrl S, vou dar um Ctrl M aqui, e vamos iniciar o serviço e vamos fazer o teste. Vou iniciar. Iniciando o Discovery Service. Vou iniciar o Currency Service. Opa, iniciei todos os serviços. Deixa eu dar um stop aqui. Vou iniciar só um, né? Para ficar mais rápido aqui. Então, iniciando o Currency Service, ele vai fazer todo o processo. Vamos lá, vamos voltar. Vou fechar essas janelas aqui que era do Circuit Breaker. Até posso abrir. Posso dar um recarregar. E abrir a aba fechada. Vamos abrir esse daqui do evento. Ó. Dá um F5 aqui. Ó, tá os eventos Circuit Breaker vazio, né? Vou procurar aqui de dólar para euro.
A primeira vez ele vai fazer, buscou aonde? No Banco Central. Se eu olhar meu evento, vai estar ali, ó. Fez a solicitação primeira, fez a solicitação segunda, porque ele sempre busca duas vezes. Busca a cotação do euro e a cotação do dólar. Agora as próximas, tá lá, ó, Data Source Cache. Se você vai olhar no evento, ele nem está mais fazendo. Ele nem está caindo. Observe que é muito mais rápido. Vou mudar aqui, ó, vou botar de euro para dólar. Daí ele vai buscar no Banco Central. Vamos ver aqui, ó, euro para dólar ou para real. Ó, Banco Central. Agora, se eu buscar, vai ser cash e vai ser muito mais rápido. Nesse momento, ele já está no nosso cache. E se você quiser olhar o que você tem em cache, você pode abrir aqui o localhost 8100/actuator. Você vai ter lá, se você procurar por cache, então vai ter lá, ó, uma URL caches, certo? Que vai ter aqui, ó, nós temos um cache chamado currency, que está lá utilizando o Cafeine, certo? Se nós tentar aqui, vamos ver se ele funciona com o nome do cache. Vamos ver aqui, caches/currency. Está lá a informação dele. É claro que não vai trazer aqui os dados, até tem como configurar para trazer isso aqui, tá? Mas nesse momento a gente deixa assim dessa maneira aqui, já está de bom tamanho. Certo, pessoal? Então, nós já temos um sistema bastante robusto, né? Com circuit break, com fallback, com uma resiliência forte, com caching. Estamos evoluindo bastante, certo? Então, o vídeo de hoje foi esse daí. Nos próximos, a gente vai seguir os patterns de microservice, API Gateway e tudo mais, tá bom? Forte abraço, espero que tenham gostado. Forte abraço, até o próximo vídeo.